Pessoal, uma grande honra estar aqui, agradeço a confiança, agradeço o espaço, a honra de ocupar esse tempo da vida de vocês, para trazer um conteúdo que vem, de certa forma, fazendo impacto também na vida de muita gente. Eu atualmente trabalho com educação também, mas eu trabalho, vamos chamar assim, no 4º grau da educação, não é? Eu trabalho na educação corporativa. E curiosamente, quando a gente fala de educação corporativa, nós estamos sentindo a seguinte coisa, o seguinte efeito, o seguinte indicador lá na prática, né? Que mostra justamente um pouco desse déficit de educação que foi extremamente abordado aqui. Quando nós estamos no mercado de trabalho e começamos a precisar de novas pessoas, novas cabeças, novos profissionais, um entrave que tem sido uma realidade muito grande em diversas organizações, eu atendo empresas em todo o Brasil de diversos mercados, diversos setores, é justamente o quê? Escassez de talentos. Ou seja, né, no primeiro momento, não, precisamos trabalhar, desenvolver, reter os nossos talentos por uma razão muito simples. Não há pessoas no mercado de trabalho disponíveis que sejam capazes, muitas vezes, de assumir uma função na organização. Logo é melhor reter, desenvolver, segurar, assumir o risco, treinar e inverter aquela curva que muitos empresários ainda consideram, né, que colocam aquela premissa de que, poxa, mas eu vou treinar um colaborador para ele ir embora para a concorrência? E aí a gente tem que fazer o seguinte questionamento, tá? Então você prefere não treinar e deixar ele aqui trabalhando para você? O que dói mais ou o que dói menos? Então, isso é uma coisa que tem sido um fato, que tem sido uma realidade muito grande, principalmente com esse trabalho que eu venho realizando a partir desse conteúdo que se chama Revolução do Pouquinho. Revolução do Pouquinho é um processo que nasceu, um processo de construção, de mapeamento, de identificação, de consciência, de colocação em prática de pequenas atitudes. Atitudes que são capazes aí de provocar uma verdadeira construção de resultado, uma construção de performance. Ah, como é que eu descobri isso? Eu vivi na pele e doeu muito. Doeu muito porque em determinado momento da vida eu precisei me reinventar completamente. Qual que foi esse momento? Depois de uns 15 anos de atuação em liderança de equipes, eu percebi que eu havia simplesmente perdido a mão e apenas considerado que a minha altíssima efetividade na entrega do trabalho resolveria todos os problemas, desconsiderando justamente a capacidade de conexão com as pessoas. Em algum momento nessa jornada, quando eu tive ali aquilo que chamo de visão de mudança, na Revolução do Pouquinho, eu percebi que eu havia pego um caminho muito errado, que havia machucado muita gente, constrangido muita gente, ferido, magoado muita gente, enfim, isso me fez retornar alguns passos para trás. Então a Revolução do Pouquinho, ela nasceu, né? Eu coloquei aqui as capas dos meus outros livros, mas ela nasceu em 2014 como livro, temos ali depois, já dentro da intenção de transformar isso em palestras, como essa que eu estou aqui com vocês, a metodologia de desenvolvimento organizacional, humano e organizacional, depois veio o que? A Academia da Atitude no formato EAD, e aí na minha inquietação no final do ano, eu implodi meu EAD e coloquei isso tudo disponível no YouTube para qualquer pessoa que quiser assistir. Então tem lá um canal chamado Academia da Atitude no YouTube, que eu tenho todo esse conteúdo disponibilizado para quem quiser assistir, porque a ideia é justamente horizontalizar isso, de forma que esse aprendizado atinja o máximo de pessoas, que a gente consiga transformar o máximo de pessoas a partir da consciência, prática e efetividade das pequenas atitudes. Bom, quando eu falo da seguinte questão, que com certeza vocês conhecem. Você já deve ter ouvido falar que o hábito de comer uma maçã por dia é um hábito saudável. Já ouviu falar essa informação por aí? Gente, essa informação chove na internet. Vai lá no Google, joga na internet assim que você sair daqui, comer uma maçã por dia, aí você vai chegar numa série de informações, muitas delas com embasamento científico. Diversos ramos da ciência já testaram em estudos científicos comprovados que a maçã funciona como um agente preventivo de diversos tipos de doenças. Legal. O que eu estou colocando na sua cabeça nesse exato momento? Um insight. Estou colocando uma informação que de repente ela estava aí, como muitos afirmaram estar. De repente você está ouvindo isso pela primeira vez, não importa, essa informação está instalando na sua cabeça. E de repente você sai aqui do evento disposto a assumir essa, vamos chamar assim, dieta da maçã. Você vai sair daqui, vai passar no supermercado, que esteja aí aberto 24 horas, vai comprar 1 quilo de maçã. Você vai lavar essa maçã, colocar lá na mesa da copa da cozinha, amanhã você vai comer a primeira maçã.
de morder essa primeira maçã, com base nessa informação que eu falei para você, você vai sentir um monte de coisa acontecendo dentro de você. Não está acontecendo nada, absolutamente nada. É autossugestão pura. Autossugestão do quê? Da nossa confusão eterna, de confundirmos, de misturarmos a mudança dentro de dois conceitos, né? Nós acreditamos muitas vezes que a mudança é um evento, porém a vida cansa de esfregar na nossa cara que a mudança é um processo. Quando nós começamos a compreender isso e usamos esse processo a nosso favor, a partir daí a gente começa a compreender a força, o poder de você estabelecer pequenas atitudes na sua vida, para construir inicialmente uma curva que se consolide, uma curva que depois, ao longo do tempo, dessa persistência, se transforme em uma curva autossustentável. Essa curva, uma vez insistindo ainda mais nessas atitudes, você vai compreender e entrar dentro da chamada vida exponencial. Quando você já tem aquela atitude, aquele comportamento intrínseco a você. Você já não pensa mais nele, mas você já tem aquilo automatizado, o que vai te conferindo uma performance crescente. Legal, a gente entende a mudança como um evento e não como um processo. Isso tudo que está acontecendo hoje aqui é um evento. Vai se tornar processo no momento em que houver disposição de tudo aquilo que está sendo colocado aqui, atravessar aquela porta e ser colocado em prática diariamente. Essa vigilância em cima das atitudes é o que vai provocar qualquer construção de resultado que a gente deseja. Você vai então e come a segunda maçã depois de amanhã. Cadê a segunda maçã? Você vai e come a terceira maçã. Terceira maçã. Só que no quarto dia, por alguma circunstância qualquer, você esquece de comer a maçã. E você passa mais um dia e mais um dia. Você fica 10 dias sem comer a maçã. Passado esses 10 dias, no dia seguinte, do 10º dia, você se lembra daquele compromisso que você havia assumido. Daquela preocupação em empreender uma pequena atitude na vida para conseguir um melhor resultado. E aí você pensa, caramba, eu deixei de comer a maçã durante 10 dias. E naquele dia, para provar mais uma vez para a gente, para o mundo, que a gente encara a mudança muito mais na perspectiva do evento e não no processo, você vai e come 10 maçãs. E eu te pergunto, adianta? É assim que a gente encara a mudança na vida da gente. Na compreensão de que é na explosão, no fogo de palha, em tudo aquilo que nos inflama, porém não aquece. Tudo aquilo que explode, porém não navega. Tudo aquilo que a gente tem de alta combustão, porém que não se sustenta. A mudança é um processo e você está impactado por isso a sua vida inteira. Eu vou te dar uma prova muito rápida disso. Apenas pense, apenas vá com a memória na foto que você tem na sua identidade. A mudança é um processo. Aceite a realidade. Você pode ter tirado a sua identidade recente nos últimos meses. Você já está muito diferente daquela foto. Então compreender isso na vida da gente é o que tem feito uma grande diferença. Tem feito a gente perceber que quando a gente tem a visão da mudança, isso não significa que nós mudamos. E muita gente apenas para na visão da mudança, acreditando que já mudou. Para no insight, acreditando que já mudou. Olha o caminho, acreditando que já está caminhando o caminho. É preciso dar o segundo passo, é preciso colocar o pé no caminho e decidir e agir. Decidir e colocar o pé no caminho e dar o primeiro passo. Visão da mudança, poxa, no final do ano, dia 31, entre tantas promessas, tantas proposições de ano novo, uma delas que eu fiz foi cuidar melhor da minha saúde. Vou fazer uma academia, vou fazer uma atividade física. Você decidiu isso, você visualizou. E aí lá pelo dia 2 ou 3 você até foi na academia, fez lá a sua matrícula. Aí você foi lá naquela loja Centauro, comprou um monte de roupa fluorescente, uns tênis aerodinâmicos e foi para a academia. Chegando na academia você pediu para o instrutor passar tudo o que tinha direito e ainda bancou a aposta, dobra que eu seguro. Ele falou, calma que você está chegando agora, você está rompendo uma zona de inércia. Não, manda que esse é o meu ano. E foi.
E ao longo daquela primeira aula você tinha a nítida impressão que você estava ficando forte. Na verdade você estava ficando inflamado. Você pagou um preço caro por entender a mudança na perspectiva do evento e não do processo. E aí entra o quê? Aquilo que é a curva escorregadia de todo e qualquer processo de mudança que a gente queira empreender na vida, que diz respeito ao compromisso da continuidade. É aqui que reside o sucesso ou fracasso de qualquer projeto de mudança que você queira empreender na vida. Você visualiza a mudança, você olha o caminho, você decide, age, coloca o pé no caminho e dá o primeiro passo. Porém, o caminho se constrói caminhando. O caminho se constrói caminhando. E chegar nessa conclusão de uma forma muito dolorosa, que me fez retroagir muitos anos na minha vida profissional, ao ponto de me compreender, de me conhecer, de entender aonde eu estava errando, e de colocar todo um panorama de estudo, de vivência, de prática, de catalogação dessas atitudes, que viriam a se transformar depois no original do livro, e hoje é uma metodologia de educação corporativa, foi o exercício que literalmente eu posso dizer, me salvou de mim mesmo, porque a partir dali a vida começou a ganhar uma performance diferente, mais consciente, e todo o processo de desenvolvimento começa na autoconsciência. Não queira desenvolver alguém que não tem consciência, mas para isso o nosso papel de educador entra numa questão fundamental, ajudar a despertar a consciência, ajudar a fazer o cidadão, o aluno que está ali, se situar no mundo de hoje, entender em que contexto que ele está vivendo. E aí nós entramos em alguns dos pouquinhos aqui, que eu vou mostrar para vocês. Literalmente, o compromisso da continuidade, ele transita dentro daqueles pilares, dentro daquelas dimensões de desenvolvimento integral, que podemos naturalmente identificar diretamente com aquilo que já foi falado aqui, a intelectual, a profissional, a emocional e a espiritual. A consistência nessas pequenas atitudes, dentro desses 4 universos, é o que vai fazer a gente construir um resultado, volto a dizer, que se consolide, que se torne sustentável e naturalmente crie uma exponencialidade. Com base nisso nós chegamos na seguinte equação: a sua revolução ou os seus resultados estão nessa ordem. O quanto de atitude você coloca sobre o seu tempo, o quanto de atitude você coloca nessa fração de tempo, que tem que ser uma fração cada vez mais reduzida para que possa justamente ser monitorado. Porque se você torna essa fração de tempo um tempo muito extenso, um intervalo muito longo, você abre margem para a chamada complacência, você relaxa. Você vai na academia um dia e volta depois de 15 dias. Você come a maçã um dia, depois no outro dia você quer comer 10 porque ficou 10 dias sem comer a maçã. E eu não preciso nem dizer qual que vai ser o resultado disso. 0, não vai haver resultado. Quando nós absorvemos aí a consciência disso, resultados estão relacionados aí à nossa atitude sobre o nosso tempo, a gente entra naquela chamada curva exponencial que já colocamos aqui. Portanto, a gente tem que compreender quais pouquinhos que a gente precisa colocar em prática para podermos libertarmos-nos, daquele movimento de ruptura, porque tudo aquilo que você monitora dentro de algo que é alcançável, que é mensurável, que é atingível, desde que haja disciplina para a observância disso, é ali que está a construção de resultados. Uma estrutura como é dessa universidade não caiu do jeito que você encontrou hoje do céu. Há uma construção, há muitos pouquinhos, há muitas maçãs comidas ao longo de tanto tempo, há muitas atitudes que foram tomadas, muitas decisões muitas vezes dolorosas, nós sabemos disso, decisões que não são difíceis de tomar, né, professor? Então, mas imagina o quanto de coragem, o quanto de obstinação para poder transformar aquilo que não é novidade para vocês, aquilo que um dia foi um lixão, em um centro de desenvolvimento humano. Um centro onde você não vai apenas formar estudantes, onde você vai formar profissionais, mas onde você vai transformar pessoas. Essa consciência é o que faz a diferença entre aquele educador que hoje está protagonizando para valer, se conectando com o mundo real, sem perder o lastro na sua história, e a partir daí construindo uma aula muito mais conectiva, uma aula onde se torna um parceiro do aluno,
e não mais aquele conteúdo top-down, aquela coisa despejada, o pacote de conteúdo que é despejado, seja escrito na lousa, seja na recomendação de leitura, sem qualquer contextualização ou aderência com a realidade. Eu me sinto muito confortável em falar isso, estava até um pouco receoso, mas na hora que apareceram os resultados da comissão, eu vi que realmente a coisa faz um tanto de sentido, tenho muita convergência com isso. Falando então do primeiro pouquinho, que é o pouquinho do coração, como nós vimos ali. Coração diz respeito àquela dimensão emocional do nosso protagonismo, do nosso ser integral. Coração, de certa forma, quando você tem mais coração presente naquilo que você faz, você começa a entender, na prática, que tipo de movimento permeou a vida daquelas figuras de liderança, figuras de inspiração, figuras de transição que nós temos nas nossas vidas, que nos fazem referendarmos os valores que elas representam, figuras que você se lembra ao longo do seu dia, diversas vezes, em movimentos muito rápidos de consciência. Por quê? Porque você identifica-se com os valores dela, e quando você faz esse movimento de lembrança, o que você está fazendo? Nada além do que consultar os valores que essas pessoas representam para você, porque você está vivendo naquele momento um dilema ético, um conflito, um assédio, e você está precisando tomar uma decisão. O coração vai à frente abrindo a trilha, a razão vem atrás, pavimentando a estrada. O coração vem à frente, abre a trilha. Aqui nós podemos dizer que existe a nossa visão, o nosso desejo, a nossa motivação, a nossa fé. Quando eu falo de razão pavimentando a estrada, eu já posso falar da nossa inovação, da nossa execução, dentro de um panorama que conjugue metas, métodos, métricas e principalmente monitoramento, para tudo aquilo que a sua visão idealizou no slide anterior, seja transformado em realidade sustentável na sua vida. Quando você fala de coração abrindo a trilha enquanto fé, a razão pavimentando a estrada, é a obra acontecendo. É a obra acontecendo. Então, voltando um slide aqui, o slide está meio desobediente aqui. Se eu não tiver consistência na minha execução, eu posso idealizar tudo aquilo que eu imaginar. Se eu viver apenas uma vida de criatividade, mas não viver uma vida de inovação, eu estou apenas idealizando, porém a minha execução vai me jogar na lixeira logo mais, porque o mundo não para de subir a régua. Eu posso ter motivação enquanto o coração abrindo a trilha, mas se eu não tiver força de vontade para executar aquilo que a motivação um dia te inspirou, a gente entra numa equação um tanto quanto ingrata na vida da gente. Esse movimento do coração abrindo a trilha, a razão pavimentada, é um movimento que está presente na vida de grandes empreendedores. E quando eu falo de empreendedor, não falo da pessoa que tem um CNPJ no seu nome. Isso é ter uma empresa. Empreendedor é aquela pessoa capaz de transformar os cenários por onde ela passa, capaz de provocar impactos e transformações positivas por onde ela passa. Você, enquanto educador, pode ser tranquilamente um empreendedor, quando você passa a ter a consciência de que você, na sua atitude, no seu trabalho, na sua entrega diária, você está transformando diariamente cenários, transformando, impactando positivamente pessoas. Esse movimento ajuda a gente a compreender os dois tipos de mudança que nós enfrentamos na vida. Coloque as mudanças que você já enfrentou na vida, você apenas vai compreender que elas se encaixam em duas colunas. Existem as mudanças que você abraça, e existem as mudanças que abraçam você. Toda e qualquer mudança que você já viveu, que você está vivendo, ou que ainda viverá, vai cair invariavelmente dentro de uma dessas duas colunas. A mudança que você abraça, a carreira que você escolheu, o seu desenvolvimento, a casa que você quer comprar, o seu veículo, a família que você constituiu, enfim, a viagem que você quer fazer nas férias, ou o novo curso que você quer fazer, tudo isso são projetos que você abraça e desenvolve. A mudança que te abraça, a crise que de repente abraça a gente, um acidente, a perda de um familiar querido, são mudanças que nos abraçam, as quais nós precisamos empreender um processo, olha o processo aparecendo aí, de adaptabilidade, de adaptação.
Então, o quanto nós compreendemos as mudanças da nossa vida e interagimos com ela de forma que, aí entra a mente empreendedora, de forma que possamos transformar mudanças que nos abraçam em mudanças que nós abraçamos de volta e damos um novo ordenamento e construímos valor a partir daquilo. Essa é a marca dos grandes empreendedores, pessoas que não tiveram vidas fáceis. Vá na figura que você tem na sua mente, uma figura religiosa, vá na figura de Cristo. Estamos numa casa cristã, então assim, vá na figura de Cristo e pensa, foi uma vida fácil? Foi uma vida que, estava lá acontecendo tudo aquele monte de evolução ali dentro da vida dele. Foi uma vida fácil? Foi uma vida onde prevaleceu o ego? Não, prevaleceu uma visão muito forte e uma capacidade de execução e de mobilização muito intensa, que reverbera até os dias de hoje. Vai na figura empreendedora de qualquer atleta de alta performance que você conheça, que você admire, na figura de um grande empresário, na figura de alguém que transformou o cenário por onde passou, um familiar seu. Eu, na minha vida, eu passei nos últimos anos, já com a Revolução do Pouquinho em Curso, eu passei por uma mudança que, de certa forma, cristalizou muito isso. A capacidade da gente transformar a mudança que nos abraça numa mudança que nós abraçamos. Depois ali de alguns anos de casado, eu e minha esposa estávamos ali com a vida mais ou menos estabilizada. Estava tudo tranquilo, já havíamos viajado, a carreira estava estável, o carro estava na garagem, a casa estava reformada, já vimos algumas viagens aí no portfólio. Então chegamos à conclusão que queríamos ter um filho. Legal. Nessa hora o coração abre a trilha. Aí tem que vir o quê? A razão pavimentando a estrada. Tem que ter meta, tem que ter métrica, tem que ter monitoramento, tem que ter execução, senão a coisa não acontece. Só que ainda assim você vai, enfrenta tudo isso, coloca ordenamento nisso e o resultado não aparece. Daqui a pouco surge um questionamento, será que é para a gente? E vamos procurar a ciência para comprovar, chega a ciência e dá a resposta decisiva, olha, biologicamente falando, vocês, não vai acontecer nada, é zero de chance. Não vou nem alimentar a expectativa, é zero de chance. Então a vida vai ter que seguir por outro rumo. Poxa, mas o coração já tinha aqui aberto a trilha. O que eu faço agora? Então vamos pensar, vamos continuar levando a vida na tarefação. Pega o coração, guarda na gaveta e vamos viver a vida de tarefação. Vamos viajar mais, vamos, enfim, gastar mais, vamos colocar mais carro na garagem, vamos reformar a casa a cada ano, vamos reformar a casa a cada 6 meses, vamos reformar a casa a todo mês. Não gostei da cor da última semana, troca. Você começa a ter um esvaziamento de propósito, e aí você busca uma tarefação para substituir aquilo, porém isso não se sustenta. Da mesma forma, quando nós estamos pura e simplesmente tarefando no trabalho, isso não se sustenta. Isso decorre uma perda de propósito, um esvaziamento de significado. E a gente entra naqueles momentos em que a vida se arrasta, onde nós puxamos corrente para todo lado, entramos no automatismo do trabalho, bate o cartão, vai, aperta o parafuso, fecha o envelope, fecha a gaveta e vai embora. E aí? O quanto que a gente já não pisou nessa lama, o quanto que nós já não pisamos nesse lodo, então percebemos que não seria para a gente aquilo, e sossegamos, porém entrou nesse automatismo, perdeu vigor, perdeu tudo, até o dia que a minha esposa resolveu quebrar um silêncio, que já estava se tornando rotina em casa, ela chegou, quebrando o silêncio, falando assim, olha, eu estava aqui pensando... Abre um parêntese aqui. Meninos, quando sua esposa, sua namorada, chegar para você e falar que está pensando, velho, já está tudo no Excel. Tá? Já tem 3 orçamentos para tudo. Tá? Eu estava aqui pensando, e a gente com filhos biológicos não vai ser uma realidade para a gente, não vai? Temos que partir para outros caminhos, então eu pensei aqui de repente na adoção, poxa, eu acho um caminho válido. Você gostaria, me perguntou, devolver a pergunta, você gostaria, queremos, é isso que a gente quer, é o que a gente quer, opa, nessa hora inflamou, coração, vem para frente abrindo a trilha.
Agora pensa bem, se você vai apenas executar dentro desse movimento, coração abriu a trilha, legal, queremos ter filho, queremos, dá para ser biológico, não dá, tem que ser adotivo, tem. Então vamos apenas realizar com o coração, com o fogo de palha, com a intensidade do evento. Vamos fazer o seguinte então, vamos na porta da Santa Casa, a primeira mulher que sair com uma criança no colo, você dá uma rasteira, pega a criança, tem um carro esperando a gente lá, a gente faz um plano de fuga aí, está tudo certo. Não, nunca, por uma razão muito simples, nós não somos assim, por uma razão que diz respeito a valores, nós não somos assim. Não deixe que tentem te convencer do contrário, você não é assim, você tem valores, e esses valores te sustentam no dia de hoje, porque eles estão lastreados na sua história. Então, queremos um filho, tem que ser adotivo, tem que ser, então vamos fazer todo o processo que tem que ser feito, vamos entrar na fila de adoção, fazer toda aquela burocracia, tudo aquilo que você conhece, você está cansado de ouvir nas reportagens pela TV aí. Passado 3 anos e meio, eu estou num treinamento de liderança, uma estrutura parecida com essa, bem menor evidentemente, minha esposa no staff lá do treinamento, daqui a pouco eu percebo que tocou o telefone dela no silencioso, ela sai da sala, o treinamento estava no início, tinha 2 dias num hotel com tudo pago já, era segunda-feira de manhã antes do café, e ela saiu, eu pensei, bom, o cliente está ligando para a gente, né, estamos todos aqui, daqui a pouco ela volta chorando, eu penso, ixi, lascou. Não me passou nada pela cabeça naquele momento, a não ser o seguinte, quem será que resolveu morrer hoje cedo, minha gente? Segunda-feira de manhã, porque não morreu ontem, que foi domingo, ia dar certo para todo mundo. Tudo pago, o que eu vou falar para essa galera aqui, que vai ter que ir embora, vou ter que cancelar treinamento, vou ter que ir embora. Cabeça fritando, um monte de minhoca na cabeça. Daqui a pouco dá um intervalo, Silvana, o que aconteceu? Ligaram do fórum, e eu acho que a nossa filha chegou, e a nossa filha realmente havia chegado. Desde então a gente teve um dia para arrumar um quarto, é mais ou menos assim que funciona, e desde então a gente vem lidando, né, coincidentemente hoje completa 5 anos da chegada, 4 anos da chegada da Maria Vitória, que são esses pares de olhos aí que vem nos filmando, colocando a vida numa nova perspectiva. Você começa a descobrir lugares da sua casa que você não imaginava existir. Chão é um deles. Você sabia que tem chão na sua casa? Você só vai saber quando você tiver filho. Só quando você tiver filho você vai conhecer o chão da sua casa. Bom, a vida ganha dinamismo, ganha velocidade, ganha intensidade, ganha cor, ganha profundidade. E você começa a perceber uma construção de propósito, porque a partir dali você vai começar a influenciar uma pessoa. E o que nós fazemos enquanto educadores, se não influenciar pessoas, liderar pessoas? Maria Vitória vem crescendo, vem revelando seus talentos, e como todo ser em transformação, também vem revelando aquela indisciplinazinha que faz parte do negócio, e a gente precisa dar um ordenamento, óbvio, porque é um ser em transformação. Ou você acha que você nasceu disciplinado? Ou você acha que ainda hoje você não dá dor de cabeça para sua mãe, caso ela esteja ainda viva por aí? Você acha que ainda não perde o sono? A minha mãe tem 80 anos, eu estou em 45. Eu sei que ela perde o sono quando eu estou viajando. Por quê? Porque é aquela responsabilidade que nós assumimos em transformar pessoas. Não preciso nem dizer que Maria Vitória assumiu o poder em casa, né? Ela está na ponta da mesa. E o bacana dessa história qual que é? Quando você tem a perspectiva de sair para transformar, para influenciar pessoas, seja tendo um filho, seja liderando uma equipe, seja conduzindo uma turma de gente ali que está se transformando em profissionais, em seres humanos melhores, a gente tem a seguinte perspectiva, né? Essa galera vai ficar a minha cara, né? Meu amigo, minha amiga, isso é uma meia-verdade, tá? Isso é uma meia-verdade, e eu te pergunto aqui, o quanto que você já se permitiu também aprender com essas pessoas que hoje você compartilha um tempo dentro de sala de aula? O quanto desde o início da sua jornada acadêmica como docente, você já se percebeu em transformação, aberto a todas essas transformações que o mundo carrega e que esses jovens trazem muitas vezes para a gente, num nível de conhecimento até maior do que o nosso,
num formato de pensamento diferente do nosso, no qual nós precisamos construir uma coisa chamada convergência. Porque senão o risco de ficarmos para trás é um risco muito grande. O risco de nos tornarmos profissionais obsoletos, como foi muito bem colocado aqui, é um risco eminente. Logo, sim, nós temos que trabalhar para construir uma mentalidade nova, para fortalecer uma mentalidade nova, indo além do papel de apresentador da informação, mas também funcionando como curador dessa informação, ajudando essas pessoas, que às vezes estão em níveis de maturidade menores, a transitarem dentro de todo esse oceano de informação que nós temos. Então, a partir daqui a gente entra no nosso segundo pouquinho, que é um pouquinho mais do propósito, que diz respeito ao quê? A dimensão profissional do nosso protagonismo. Quando eu olho para a sala da minha história, eu encontro uma série de fatos ali dentro, coisas positivas, coisas negativas, coisas das quais eu me orgulho, coisas das quais eu me envergonho, bons resultados, maus resultados, dores, alegria, tudo está ali dentro da sala da minha história, mas eu não posso manter essa porta fechada, porque isso, no dia de hoje, ajuda a explicar quem eu sou, o que me trouxe até aqui. Então a porta da história precisa ficar mantida aberta. Quando eu olho para a porta da história também eu encontro ali aquelas figuras de transição que me inspiram, que me configuram em valores na minha vida. Meus pais, minha família, minha educação, professores, educadores, enfim, lideranças, figuras que eu admiro, mas que transmutam valores para mim. E eu encontro lá no fundo uma porta vermelha presa numa parede, que normalmente costuma estar fechada. Eu saio dessa sala, ando pelo corredor e vou para a sala que está ao lado, que é a sala do meu legado, onde eu encontro o quê? Aquilo que eu estou construindo, o primeiro resultado daquilo que eu estou construindo conscientemente no dia de hoje, a partir da pequena atitude que eu considero monitorável, a transformação que eu vou provocando no mundo, a minha filha, os meus livros, as palestras, os treinamentos, toda pessoa que eventualmente venha se tocar por aquilo que eu falo, tudo isso está na sala do meu legado, da influência que eu vou construindo conforme eu vou perseverando na jornada que eu escolhi percorrer. Só que quando eu olho lá para o fundo também eu encontro uma porta vermelha, fechada. Essa porta que liga a nossa sala da história com a sala do nosso legado, é aquilo que podemos chamar de porta do propósito. E o problema é que ao longo da vida, conforme a gente vai crescendo, a gente vai ficando meio cabeça dura. A gente perde um pouco a flexibilidade muitas vezes de compreender que nós temos que manter esses universos em plena conexão. A gente, em nome de uma racionalidade muito exacerbada, nós vamos matando e vamos trancando, quando não vamos aí, literalmente emparedando essa porta que conversa, que conecta a nossa história com o nosso legado. Vamos entrar numa transversal aqui então, vamos ver essas salas aqui. De um lado eu tenho a minha história, que tem um mundo que está acabando, do outro lado eu tenho o meu legado, que está num mundo que está nascendo. Nesse exato momento aqui em Maringá, 29 de janeiro de 2019, você que está aí sentado está pisando em dois mundos, na intersecção de dois mundos, um mundo que está acabando, que traz a sua história, que ajuda a explicar quem você é, um mundo que está nascendo, que constitui o seu legado visível, aparente, onde você, tendo consciência e consistência nessa construção, quando você chegar lá no fim da sua jornada humana, e eventualmente a sua massa biológica falir, as palavras que serão proferidas dizem respeito a essa construção consciente do seu legado. E a gente pode colocar um pouco de palavra na boca dessa galera, assumindo essa consciência agora, assumindo a consciência de que impacto positivo eu gero na vida de alguém no dia de hoje, seja meu aluno, seja um colega de trabalho, seja o professor da sala ao lado, seja uma pessoa que eu nem conheço, mas que impacto positivo eu gero na vida dessa pessoa. Quando eu trabalho um pouco mais nessa porta aqui, eu percebo que tem ali algumas questões existenciais que assombram a humanidade desde sempre e vai continuar assombrando. De onde eu vim? Para onde eu vou? Quando eu trago essas portas, essa sala para o mundo corporativo, eu encontro outras questões. A minha história contém os meus valores, o meu legado contém a minha visão. A porta, o propósito propriamente dito, é a missão que eu assumi de transformação no mundo. Quando eu trago isso para 3 perguntas, eu tenho aqui o porquê, o para quê e o por quem. Por quê explica quem eu sou.
Para quê? O que diferença eu estou fazendo no mundo? Por quem? Que impacto eu estou gerando? Jogando isso aqui em algumas colunas, quando a gente abre essa porta e essas duas salas se conversam, aí você descobre na prática o que significa a palavra significado, com o perdão do trocadilho. Você descobre o que significa propósito, o que significa sentido. E a tendência é a gente ir trancando, fingindo que não existe uma sala, fingindo que a outra não estou nem aí, vivo apenas a tarefação do dia, e acredito que isso me basta. Essas duas portas, quando nós temos consciência, elas se transformam em lastros poderosos na vida da gente. Pensa que você tem um lastro forte aqui, que é o seu legado, outro lastro forte que tem aqui, que é a sua história. Pode vir um furacão que vier, você tem força, cara. Não é que o problema fica menor, não é isso. Mas você se torna mais resiliente para lidar com esses problemas. Agora, quando você solta isso, fica solto na vida, sem lastro nenhum, qualquer brisa te derruba, qualquer ventarola te joga no chão. Então, assumir essa consciência, esse pouquinho, diz respeito ao impacto que nós fazemos, responde as 3 perguntas aqui. Por quê? Nossa história, nossos valores, nossos heróis, as nossas figuras de transição, as nossas figuras de inspiração. O para quê? Foca nisso. Que dor que você alivia com a sua missão de educar, de transformar pessoas? Que dor que você está aliviando? Será que é a dor apenas de criar a profissão de alguém? Não. Isso pode ser uma parte do negócio, uma parte do processo. A transformação é algo muito mais profundo. A profissão pode estar fazendo parte desse processo, mas a transformação é algo muito mais profundo. Todos aqui, enquanto educadores, passaram pelo primeiro movimento de uma formação acadêmica, pela sua primeira graduação, e você sabe a transformação que ocorreu em você naquele momento. Você pode vir a ter feito uma segunda graduação, não foi a mesma coisa em termos de transformação. Ali na primeira você viveu o sentido de universidade, de explorar o universo, de se conectar com esse universo, de se transformar num astronauta de si próprio. E quando esse astronauta encontra a figura de professores, de educadores ali, que os inspiram, muito mais pelo exemplo, pela atitude, pelo que vivem verdadeiramente, do que por aquilo que apenas verborragem ali em uma aula. Vivem isso verdadeiramente, aí você vai, meu amigo, ter a sua aula cheia até mais além do horário. Quando existe essa conexão, quando ela é mais profunda, quando ela é além da superficialidade da matéria, que ao longo do tempo também vai, em algumas especificamente vão se transformando bastante, conforme vai mudando a tecnologia, vai mudando o macroambiente, vai mudando tudo aquilo que não para de fazer a régua de exigência do mundo lá fora subir cada vez mais. Então, que dor que você cura na sua missão de educar? E quem você transforma conscientemente a partir disso? Quem são os beneficiados por essa decisão que um dia você tomou? Começando por você. Começando por você, porque você também precisa se sentir beneficiado. Senão você se desconecta. Você também precisa transformar todo o movimento dentro de uma sala de aula em uma experiência também que você aprenda, em que você se desenvolva, se você se conecte, você descubra um lado maior, mais profundo de conectividade humana. Logo, a gente precisa pensar em 2 premissas aqui, nessa batalha da influência, nesse mundo de alta complexidade que a gente está vivendo. Quem que vence essa batalha? Quem consegue simplificar esse mundo. Quem consegue simplificar, e aí está a simplificação, interpretar esse mundo e os fatos que estão acontecendo nele. Trazer isso, transformar em informação. Transformar isso em informação. Vocês acabaram de ver isso em outras palavras aqui na explanação do professor. Conectá-la ao contexto do aluno, construir a aderência daquilo que se coloca em sala de aula no contexto daquele aluno, para que ele perceba a importância de tudo aquilo que está sendo colocado para ele. Ter tecnologia como aliada, não como inimigo. Eu vejo, infelizmente, muita gente ainda combatendo tecnologia, como combate-se aí coisas piores. Vejo o pessoal num saudosismo, muitas vezes, que assusta.
Eu vejo pessoas assim, pô, rede social é uma coisa louca, né? Mas vocês com certeza já viram isso no Facebook e em outras redes aí. Pensa bem se você já não viu isso. Você está lá navegando, daqui a pouco aparece a foto de um peão. Todo mundo sabe o que é um peão, certo? Peão é um pedaço de pau torneado com prego dentro, com barbante sem rola em volta. Você joga e fica olhando girar até cair. Identificaram, né? Aí eu vejo a pessoa falando assim: isso que era infância? Velho, era o que tinha. Era o que tinha. Vamos negar? Não, isso tem que estar na sala da nossa história, porque ajuda a explicar quem nós somos hoje. Ajuda a explicar quem nós somos hoje. Me desse um iPhone nos meus 5 anos, você ia ver o estrago que eu ia fazer nesse mundo, meu amigo. Mas eu só tinha um peão. Logo, querer, muitas vezes, transformar experiências que nós vivemos, que estão na nossa história, e converter, subjugar os novos, os que estão vindo aí por essas experiências, vai ser um tiro no pé em alguns momentos. Vai ser um tiro no pé em alguns momentos. Eu vejo muita gente também, né, tem agora um saudosismo, né, o pessoal agora resolveu comprar novamente vitrola. Você sabe o que é vitrola. Não precisa fazer analogia aqui, né? Não precisa explicar cientificamente o que é uma vitrola aqui, né? Cara, legal, bacana, retrô, tem uma memória afetiva envolvida, é o máximo. Mas os argumentos que eu vejo são os seguintes: ai, é muito melhor ouvir disco em vitrola, porque eu gosto do chiado. A indústria fonográfica levou 120 anos para tirar o chiado da música. Mas o cara quer voltar a viver no chiado. Assistir Netflix em TV preto e branco você não quer, né? Isso você não quer, né? Então percebe algumas incoerências, né? Quando a gente transforma questões que foram tecnologias válidas, porém foram atualizadas, existem movimentos de muito maior performance, o quanto nós estamos abertos a essa performance e colocá-las na vida da gente, transformando-as em aliadas. Porque se você não transformar, eu lamento informar, o seu aluno vai, ele vai transformar. Logo, é melhor, dentro disso, né, fazer a curadoria disso que está ali, dando o melhor direcionamento para esse tipo de tecnologia, para esse tipo de acesso que nós temos hoje, que te conecta ao mundo em questão de segundos, em qualquer lugar. Então, no número 2 aqui, passamos para essa pequena história, né? Acho que pula um pouco aqui, hein, gente? Vamos lá. Está aqui mesmo, vamos lá. Essa efetividade, gente, diz respeito mais ou menos a essa capacidade de conexão que esse equipamento tem na vida da gente. Vocês conhecem isso, forno micro-ondas. O equipamento que provavelmente a maioria de vocês tem em casa. Vamos dar a ficha corrida do micro-ondas. 1940 foi criado a partir de experimentos com ondas de transmissão para fins de comunicação, e percebeu-se que em algum lugar do estúdio, do laboratório onde isso estava sendo desenvolvido, havia um chocolate, reza do folclore, né? E esse chocolate derreteu em uma das transmissões. Opa, algum louco teve a seguinte ideia: e se a gente encaixotasse isso e transformasse, usasse isso para a cozinha, usasse isso para fins culinários, levasse essa onda encaixotada para dentro da cozinha para criar uma tecnologia nova? Legal, desde então o micro-ondas não para de evoluir. O micro-ondas não para de evoluir, você vem ali recebendo modelos cada vez melhores, cada vez mais complexos, prometendo cada vez mais coisa, com livros de receitas com 200, 300, 400 receitas de micro-ondas. Só que na prática, quando a gente compra o micro-ondas, sabe, coloca em casa, talvez o seu já esteja na 3ª geração, raramente ele está indo além do que? De esquentar leite, esquentar prato ou comida pronta, congelada, estourar pipoca e derreter chocolate. Por quê? Justamente porque falta conexão com aquele público que o micro-ondas veio para transformar. O micro-ondas não aprendeu a conversar com a gente ainda. Ainda não aprendeu. Você pega essas receitas e tenta colocar em prática, não acontece nada. Quem que está ajudando o mundo a redescobrir o micro-ondas? Uma coisa chamada YouTube, onde você tem tutoriais, onde você tem aprendizados ali vivos, realistas, práticos, mostrando a vida como ela é. Ou seja, esse é um exemplo de como nós podemos criar esse tipo de conectividade no nosso negócio, no nosso trabalho. Enfim, quando nós falamos disso aqui, falamos então
de um perfil de convergência, né? Um perfil aí de comportamentos que nós temos que colocar em visualização inicialmente, para ver se nós não estamos entrando por essas ondas. Comportamentos que nós podemos simplificar pelas operações da matemática. O meu comportamento no dia a dia é um comportamento subtrativo, onde vigora o ego, onde o que eu sei menos do que você sabe dá tom de quanto nós somos diferentes e o quanto eu sou melhor que você. É assim que nós vamos para a sala de aula? Ou o nosso comportamento vai no perfil divisor, o que eu sei, confrontado ao que você sabe, apenas nos divide? Eu estabeleço uma rotina de confronto, não de conflito criativo. Ou o nosso comportamento vai na onda da adição, o que eu sei somado ao que você sabe, legal, cara, entrega o problema do dia, resolve a treta do dia. Tá, mas isso aqui, quando entra no automatismo, o risco de se transformar em algo obsoleto é muito grande. Porque nesse mundo caótico que nós vivemos, que já é caórdico, né, como alguns autores explicam, o sucesso que vivemos nos últimos 10 anos talvez não represente sucesso nos próximos 10 meses, se a gente não estiver vivendo sintonizado no dia de hoje. Então, o quanto que a gente está lidando com isso e ampliando isso. Quando eu vou no perfil multiplicativo, que é o próximo, o que eu sei vezes o que você sabe, começa a construir sinergia e melhor eficácia. Porém, aqui tem uma pegadinha. É a pegadinha de uma coisa que a gente conhece por zona de conforto. Porque se eu sei um, você sabe um, a gente multiplica um por um, não precisa nem dizer o resultado. Não sai, é pior o resultado. Agora, quando eu começo a ter a preocupação de me autodesenvolver, eu represento 2, meu colega representa 2, ele representa 3, a gente vai crescendo escalonadamente, você vai automaticamente construindo a exponencialidade, e chega então no próximo perfil, que é o perfil exponencial. O que eu sei elevado ao que você sabe, cria resultados exponenciais. E aí atingimos, mais uma vez, aquela curva do sonho de toda e qualquer organização. Então, a gente começa a compreender, na prática, né, o quanto que esses pouquinhos vão conversando com a vida da gente, quanto que esse pouquinho que a gente tem na nossa vida está sendo colocado em prática, o quanto que esse pouquinho vai transformando a nossa vida em uma vida exponencial. Meus amigos, eu espero que essa conversa tenha não motivado você. Eu não vim aqui para motivar ninguém, longe dessa pretensão. Eu tenho muito mais a pretensão de ter saído daqui e deixado muita gente incomodada. Porque eu sei que é dessa incomodação que vai nascer a sua motivação. É dessa incomodação que vai nascer a sua capacidade de transformar cenários, de empreender conscientemente, de transformar a visão de mudança em decisão e ação, e também no compromisso de continuidade que vai provocar uma verdadeira revolução de resultados na sua vida. A palavra revolução é uma palavra pesada, ainda mais esse ambiente político de conturbação, enfim, toda essa loucura que a gente tem vivido aí, que a gente espera que estabilize. Mas a palavra revolução, né, historicamente é uma palavra pesada, que representa você o quê? Tomar o poder de alguém, derrubar alguém de algum lugar. Mas quando você fala de uma revolução pessoal, de uma transformação pessoal, você também derruba alguém de algum lugar. Você primeiro tem que ter a consciência que você precisa derrubar o seu ego. E depois assumir o poder aqui dentro, que é onde você vai, a partir de uma autoconsciência, provocar uma verdadeira transformação na sua vida. Eu espero que esse nosso recado se transfigure na vida de vocês num exercício de gratidão, muito além dessa gratidão, hashtag, que circula de forma vazia e oca por aí. Mas gratidão na compreensão de que você está dentro de uma estrutura maior do que você, da qual você se nutre, para a qual você precisa dar algo em troca. Essa estrutura está presente na nossa célula. Essa estrutura está presente nas nossas relações pessoais, na nossa relação com a natureza. Você se nutre e você tem que dar algo em troca. Essa estrutura nos ajuda a explicar, especialmente para os mais céticos, a nossa imersão dentro de Deus. Nós imersos em algo maior do que nós, do qual nos nutrimos, para o qual precisamos dar algo em troca. Quando isso se colapsa, nasce aí a crise, nasce aí a
má influência, nasce aí o seu desprendimento dos seus propósitos, você perde laço, você perde vida, você perde vigor, você perde propósito. E a gente está aqui justamente para trabalhar no sentido de não perder nunca isso, mas não só também preservar, mas colocar isso numa curva de crescimento consciente, consistente e de resultados efetivos na sua vida. Minha gratidão de coração, que vocês tenham um 2019 fantástico, de construção, de realização, e que façam uma grande diferença nesse mundo. A gente tende a falar que vivemos uma crise econômica, mentira! Vivemos o efeito econômico de uma crise de liderança, que tem lastro numa crise de valores, que por sua vez tem lastro, escavando um pouco mais forte, em uma crise de educação. E para isso, nós já tivemos bastante falas aqui relacionadas a esse assunto. Logo, nós somos o agente de transformação dessa crise. Valeu! Parabéns, professor. Vou pedir para entregar o presente.